Você está querendo compreender o pensamento de Maquiavel, a relação da política com o poder, a relação entre virtude e fortuna, ser amado ou temido? Nesse vídeo você vai compreender. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal básico de filosofia. Esse é o canal com conteúdo de filosofia voltado a estudantes de educação básica. Eu sou Rafael, sou professor de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. Nicolau Maquiavel, ele nasceu no ano de 1469 em Florença e ele foi um pensador profundamente relacionado com o contexto político da sua época. Chegou até a participar de cargos da administração pública. Então, esse período em que o Maquiavel viveu, politicamente falando, era um período conturbado. Até a sua própria cidade, Florença, era alvo de disputas políticas. Vivenciando isso, ele cria uma teoria política que reflete essas questões vividas por ele à época. Aí você deve estar se perguntando, será que a teoria política do Maquiavel ela está relacionada somente com aquele recorte histórico, somente com aquele contexto? Pois bem, a resposta é não, porque o Maquiavel ele é um profundo conhecedor da história política dos gregos, dos romanos, e baseando-se nessas teorias políticas, ele reflete também a sua realidade e cria a sua teoria política que nós vamos estudar lá na sequência. É importante nós compreendermos a noção de história do Maquiavel. Para Maquiavel, a história ela é cíclica, então cabe ao governante observar os bons exemplos do passado para que ele pudesse replicar. Também observar os maus exemplos para que ele pudesse modificar e se antever diante de algumas situações. Então tudo na história ele tem um crescimento, tem um apogeu, um período máximo e depois o seu declínio e a morte. Outra ideia importante é a ideia que o Maquiavel tem de natureza humana. Para o Maquiavel, a natureza humana ela é má. Os seres humanos cobiçam, querem glória, poder, riqueza. Então, o governante ele deve observar essa maldade da natureza humana e esperar de seus governados sempre a traição, esperar coisas ruins, porque a natureza humana ela é má. E a partir disso que ele vai elaborando, a partir desses conceitos, a sua teoria política. A ideia que o Maquiavel tem sobre ética é de que a ação ela não é julgada nela mesma, mas no resultado que ela produz. Então uma ação boa é aquela que garante o resultado ao agente da ação. Observando isso, o governante ele deve fazer suas ações pensando no resultado, não necessariamente na ação ser boa. Então aqui nós temos uma separação entre ética e política. E é isso que faz do Maquiavel o pai da política moderna, a separação de ética e política. Coisas que nos gregos antigos, Aristóteles, nós temos a relação entre ética e política que são coisas indissociáveis. Já para Maquiavel, são âmbitos diferentes. O âmbito da ética é um, o âmbito da política é outro. E uma ação boa é aquela que vai garantir o resultado ao agente da ação. Então, o governante ele pode fazer aquilo que ele julgar necessário para que ele conquiste e se mantenha no poder. Então, nós temos aqui essa clara separação entre ética e política. Daqui também nós vemos o adjetivo maquiavélico que é dado aí no senso comum de que é aquela pessoa que faz tudo para conquistar aquilo que ela deseja. Todos os conceitos que nós vimos até agora são importantíssimos para nós compreendermos o pensamento político do Maquiavel e que ele entende sobre poder e política. Nós estudamos a noção de história, a noção de natureza humana, a ideia sobre ética, a separação entre ética e política. E agora nós vamos ao objeto de análise que é o poder. E aqui eu cito uma frase do Maquiavel que é a seguinte: o poder político tem, pois, uma origem mundana. Nasce da própria maldade que é intrínseca à própria natureza humana. Além disso, o poder aparece como a única possibilidade de enfrentar o conflito, ainda que qualquer forma de domesticação seja precária e transitória. Aqui nós vemos a relação entre poder e política. O que é o poder e o que é a política? A política ela é um conjunto de estratégias para que você conquiste e se mantenha no poder. Isso está relacionado com o contexto histórico vivenciado pelo Maquiavel, que era um contexto histórico conturbado politicamente, cheio de conflitos. Então a ideia que ele tem é de que o governante ele deve conquistar, se manter no poder e fazer do recurso o uso à força para que ele se mantenha no poder. Dado que a natureza humana ela é má, os seres humanos são maus, nós não podemos esperar coisas boas dos governados. Então o governante ele deve sempre estar um passo à frente. E um passo à frente utilizando do quê? Do recurso à força.
e é o recurso à força que vai fazer com que nós tenhamos uma estabilidade política tão desejada. E esse aqui é o objeto de estudo, né, da sua obra O Príncipe. Em outras obras nós vamos ter o Maquiavel republicano, uma outra ideia, mas essa ideia de o poder, a política como recurso à força para que você conquiste e se mantenha no poder, essa é a questão principal da obra O Príncipe. Mas o que um governante deve ter para conquistar e se manter no poder? Aqui nós vamos aos conceitos de virtude e fortuna. Vamos analisar primeiro o conceito de virtude. Esse conceito você não pode confundir com virtude no sentido ético. Por quê? Para o Maquiavel, a virtude é a capacidade, é a habilidade do governante de conquistar e se manter no poder. Já Fortuna vem da deusa mitológica Fortuna, a deusa do acaso, uma deusa romana. Então a fortuna é o acaso que habita no mundo. Porque para o Maquiavel, metade das coisas que acontecem no mundo são pelo acaso, obras do acaso que nós não temos o controle direto. E a outra metade seria o quê? Seria a habilidade, aquilo que a gente pode lidar com as coisas que acontecem no acaso. Então o que seria um bom governante, relacionando aqui com os conceitos de virtude e fortuna? O bom governante é aquele que vê o acaso, coisas que acontecem que ele não tem um controle, e ele consegue administrar isso de uma boa forma. Podemos relacionar com a pandemia a nível global. Então o que nós tivemos? A pandemia é o acaso, coisas que estavam além do controle, da previsibilidade dos governos, e o que eles tiveram que fazer? Ter habilidade de lidar com isso para que nós passássemos, né, com maior tranquilidade esse período vivenciado. Vamos então à última ideia trabalhada nesse vídeo, que é a resposta à pergunta: é melhor ser amado ou temido? Para Maquiavel, o ideal era ser os dois, o governante ser amado e temido simultaneamente. Contudo, não podendo ter as duas coisas, o amor e o temor do seu povo, que ele escolhesse ser temido, porque só assim a população iria estar de acordo com seus ideais, porque iria ter medo do governo. Se a população temer, ela não vai se revoltar e não vai estar desalinhada com os interesses do governo. Bom, nós vimos vários conceitos no Maquiavel, conceitos fundamentados na sua obra O Príncipe, a relação entre poder e política, que fazem com que a gente tenha uma compreensão da teoria política do Maquiavel. Agora, caso você tenha alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários que eu terei o prazer em respondê-la. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!